Olá, queridos e queridas, graça e paz. Eu quero parabenizá-los pelo Dia dos Avós, vovô, vovó. Um grande abraço para vocês. E esse dia tão especial, a qual agora eu também tenho o privilégio de fazer parte, porque Deus mandou um presente, a minha netinha Alice, que está agora com 3 meses de vida, né? E eu também estou muito feliz de ter podido entrar aí para o hall das vovós babonas, né? E o meu esposo também, um vovô muito babão. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, tá? E compartilhar com você uma pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração quando eu recebi esse convite, que aceitei com muito carinho. E gostaria realmente de compartilhar com você, não só dessa alegria, né? Porque é um privilégio para nós vermos cumprida mais uma promessa do Senhor nas nossas vidas, né? Que nós veríamos os filhos dos nossos filhos. E por isso nós louvamos a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está aqui no livro de Salmos 92, nos versículos de 12 a 15. Eu vou ler para você. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Aleluia! Em várias passagens, a palavra do Senhor nos compara a árvores, né? E nessa passagem aqui, onde ele diz que os justos florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, está dizendo que tanto a palmeira quanto o cedro são árvores muito fortes, muito resistentes, com raízes profundas. E exatamente como a vida de muitos de nós, né? Que passam por tantas experiências ao longo da vida, às vezes vovôs e vovós até com mais idade, que já passaram tantas experiências, né? E tem aí as suas raízes profundas no Senhor, e isso é maravilhoso. Então, eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês sobre essa bênção que é ser avô, ser avó. Será que essa geração que nós estamos tendo a capacidade de ver se formar, né? A geração dos frutos dos nossos frutos, né? Será que o nosso papel diante dessa geração é somente tomar conta dos netos? Será que é somente fazer as vontades, paparicar, dar um biscoito, uma bala, um bolo de chocolate quando a mamãe não estiver vendo? Será que é apenas levar na escola, buscar, né? Encher de mimos, de presentes, de colocar no colinho, dar cafuné? Isso tudo é muito maravilhoso. Mas será que o nosso papel seria só esse? Só cobrir com esse amor tão imenso e já está bom, já é o suficiente? Não, não é isso que vai ser o suficiente, porque enquanto nós estamos vivos, nós ainda temos uma missão. E essa missão também diz respeito aos nossos netos, nossas netas e até mesmo as crianças que nos rodeiam, né? Que nos cercam, para as quais muitas vezes nós somos o vovô e a vovó que elas não têm, né? Então, nós não temos só esse papel, mas nós temos uma responsabilidade, um compromisso ainda muito maior, que eu quero mostrar para você aqui no Salmo 71, nos versículos 17 e 18.
O salmista Davi, agora já em idade avançada, com seus cabelos brancos, ele faz a Deus uma oração e nos mostra através dela a nossa missão. Então não importa a idade que se tenha, se nós estamos vivos, ainda não completamos a missão. Então Davi, ele diz assim, olha que oração linda, depois você pode ler todo o Salmo 71, mas eu quero me ater nessa parte da oração de Davi, de versículos 17 e 18. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos. Deixe-me proclamar tua força a essa nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Olha que coisa linda, né? Que oração linda Davi faz, mesmo depois de tantos anos vividos, né? E vividos tão intensamente. Nós sabemos que a história de Davi é marcada por tantos acontecimentos, tantas batalhas, tantas cicatrizes na sua alma, mas mesmo com a sua idade avançada, mesmo com seus cabelos brancos e todo o cansaço que pudesse ter, Davi faz essa oração e pede ao Senhor forças para que possa proclamar a nova geração os feitos e as maravilhas do Senhor. Olha só que responsabilidade nós temos, né? De pedir ao Senhor, Senhor, renova minhas forças, renova minha capacidade para que eu possa proclamar as tuas maravilhas aos filhos dos meus filhos, não só aos meus netos, mas aos meus bisnetos, porque a muitos Deus tem dado essa dádiva, né? De conhecer os seus bisnetos. Alguns chegaram até a conhecer seus tataranetos, e assim o Senhor tem cumprido a sua promessa na vida de tantos de nós. Davi, ele se preocupava em deixar um legado de esperança, de conhecimento de Deus, de fé no Senhor. Por isso que aqui no versículo 18 ele fala: deixe-me proclamar tua força a essa nova geração, o teu poder a todos que vierem depois de mim. Coisa linda! Nós temos aqui nos dias de hoje, nos dias que a gente está vivendo, né? A chamada terceira idade. Nós vemos muitas senhoras, muitos senhores vivendo aí de uma forma muito ativa, né? Cheios de vida, de saúde. Nós vemos senhorzinhos correndo maratonas, né? Nós vemos muitas senhoras fazendo aula de dança. Nós vemos tantos idosos, né? Que não abriram mão da vida enquanto há vida, né? E aí eles têm vivido intensamente essas atividades, e isso é maravilhoso. Ver nos nossos dias pessoas com idade avançada, porém tão cheios de vida, de força, de sonhos, né? Por que não? Por que não sonhar? Quantos vovôs e vovós nós já ouvimos falar que no auge da sua maturidade, dos seus cabelos brancos, decidiram cursar uma universidade? Quantos decidiram entrar para uma universidade com 60, 70, 90 anos? Eu já vi casos de pessoas com 90 anos que simplesmente decidiram entrar para uma universidade. É claro que essas pessoas não estão em busca de aprender para abrir uma empresa, para iniciar um novo negócio. Não, às vezes é pura e simplesmente pela realização de um sonho. Agora a família já está toda crescida, todo mundo cuidando da sua vida, então eu vou me aventurar a fazer algo por mim, por que não? Você deve também se fazer essa pergunta, por que não? Não é? E então muitas pessoas fazem, né? Realizam os seus sonhos, e isso é maravilhoso porque a palavra diz na profecia de Joel, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias os velhos terão sonhos. Olha que coisa linda! Você ainda pode sonhar.
Sim, o Senhor é contigo. Você ainda pode sonhar. Não pensa que já acabou, não coloca ponto final ainda não, porque Deus ainda tem história com você. Eu me lembro de Moisés, né? Quando foi atravessar o deserto, Moisés já tinha 80 anos. E olha quantas maravilhas ele experimentou da parte de Deus após os seus 80 anos. Abraão e Sara, que foram pais através, né, da promessa do Senhor, depois de uma idade tão grande, tão alta já, né? E às vezes a gente pensa, mas hoje não se tem mais filho com essa idade. Ok, pode não se ter mais filho com essa idade, mas pode-se aprender a dirigir, pode-se aprender a mexer com informática no computador, pode-se aprender a dançar, a pintar, fazer tantas coisas. E quantas experiências Deus não pode nos dar ainda com pessoas, com oportunidades como essas, não é? Então, enquanto há vida, há atividade, há esperança, há um legado a ser deixado, né? Então, o que eu quero dizer a vocês, e serve para mim também, é que apesar dos sonhos e da possibilidade de realizá-los, ainda há um propósito muito maior, que é um legado a ser deixado. É a nossa missão, que ainda não acabou, que é proclamar a palavra e as maravilhas do Senhor às novas gerações, aos nossos netos, aos bisnetos, e com isso nós criamos memórias afetivas para a vida deles, memórias afetivas e proféticas para a vida deles. Eu não tive a graça de conviver com os meus avós, mas eu adoraria ter tido avós que pudessem contar histórias da Bíblia para mim, que pudessem cantar comigo, que orassem por mim, né? E se hoje eu e você temos essa oportunidade, nós não devemos deixar passar, porque assim, além de deixarmos um legado, nós também deixamos memórias para os nossos netos, né? Eles jamais se esquecerão de nós, e ainda que se esqueçam, a nossa força estará neles. Você sabia que você transfere muito mais do que o seu DNA físico? Você transfere o seu DNA espiritual e emocional também? É verdade. Existe uma ciência chamada epigenética que estuda sobre isso e comprova que nós deixamos muito mais do que um DNA físico para as nossas descendências. Então, não importa se são bebês, eles não vão nem lembrar, vão sim, sabe por quê? Porque a nossa força estará neles. Então, nós precisamos criar essas memórias emocionais, essas memórias afetivas, né? Uma palavra sua pode reverberar em bênçãos e coragem para uma vida toda. Você acredita nisso? Uma palavra sua liberada na vida de um neto, de uma neta, de uma criança, pode reverberar em bênçãos durante toda a vida deles? Isso é muito maravilhoso, porque há poder nas nossas palavras. Então não perca essa oportunidade de profetizar aos seus netos. Eu costumo ninar a minha netinha com uma canção que diz assim: eu sou a princesa do Senhor, eu sou a princesa do Senhor, nenhum mal poderá prevalecer contra mim, porque eu sou a princesa do Senhor. Coisa linda poder embalar aquele novo serzinho, profetizando que nenhum mal vai prevalecer sobre a vida dela. Vovô, vovó, tu tem um papel tão importante, sabe? Esse legado espiritual, esse legado de força, de palavras proféticas lançadas sobre a vida dos seus netos. Isso é maravilhoso. Ser avô, ser avó, poder blindá-los com as nossas palavras proféticas, nossas orações. Olha, perdão, eu já passei por um câncer. Eu poderia não estar mais aqui. Eu poderia não ter tido o privilégio de conhecer a minha netinha, mas o Senhor me deu essa dádiva.
E mesmo quando eu estava enfrentando um câncer, eu não pensava na morte. Não, eu pensava na vida. Porque às vezes a gente se vê diante de determinadas circunstâncias, seja de enfermidade, seja de dificuldades, e a gente pensa que tudo acabou, que tudo vai acabar, que não tem mais jeito. Mas eu escolhi pensar diferente, porque qualquer um pode morrer a qualquer momento. Pode morrer criança, pode morrer jovem, adulto, pode morrer idoso, pode morrer com enfermidades ou morrer saudável. Quantos nós temos visto nessa pandemia? Eu vi tantos que, com tanta força, no auge da sua juventude, foram levados pelo Senhor. Mas eu também vi pessoas de 92 anos, 95 anos, que receberam alta do hospital. Então, quem pode dizer se estamos morrendo ou não? É só o Senhor. Por que nós vamos pegar o dia de hoje, quando nós estamos vivos, e ficar pensando, porque eu não tenho mais força, porque eu agora não tenho mais sonhos, porque agora não tem mais jeito para mim, eu já tô velho, agora os dias já estão se abreviando. Nós não sabemos. Então nós precisamos confiar no Senhor, que se Ele nos deu vida para o dia de hoje, é porque no dia de hoje existem propósitos. E isso é tremendo. Deus tem propósitos com você para o dia de hoje. Oh, aleluias. Nós sabemos que o nosso dia, ele está certo, marcado, agendado no calendário de Deus. Essa data vai chegar. Mas enquanto ela não chega, eu não devo ficar olhando para trás. Eu não devo ficar presa a um passado de dor. Eu não devo perder tempo e energia olhando para a morte ao invés de olhar para as possibilidades da vida que eu ainda tenho. Enquanto não é chegada a nossa hora, independentemente da idade que nós tenhamos, nós devemos olhar para a vida. Sim, a vida no hoje. Hoje estamos vivos. Sobre o ontem não temos mais poder, muito menos sobre o amanhã. Mas hoje, Deus nos dá a graça de estarmos vivos. Isso é motivo para celebrar e glorificar o nome do Senhor. Então nós devemos fazer como fez o salmista Davi, nessa oração linda, pedindo ao Senhor força para continuar a nossa missão e deixar esse legado. E se por acaso você não tem netos próximos a você, porque às vezes mora em bairros distantes, cidades, às vezes até em outro país, você pode deixar uma mensagem no Zap, você pode mandar um oi pelo Instagram, pelo Facebook. Aí você pode dizer, mas eu não sei mexer com nada disso. Então, faça disso um propósito, um objetivo, um desafio. Sabe, você não tem que fazer isso por causa de ninguém, mas por você mesmo. Porque ao aprender a mexer com um computador, vai abrir toda uma possibilidade diante de você. Você pode visitar lugares, conhecer coisas, ler poesias, ver vídeos. É tão bacana. Então, arregaça as mangas. Fala, Senhor, me dá coragem. Me dá a capacitação, eu vou aprender, né? E aí você pode se comunicar, quem sabe, com seus netos à distância. Não perca essa oportunidade, invista em você. Quem sabe você ainda possa fazer um curso de artes, de pinturas, de pintar quadros. Quem sabe você possa escrever poesias. Quem sabe você possa fazer uma aula de dança, de salão. Quantas coisas ainda Deus pode colocar essa força em você para que você continue através da sua força, dessas atitudes de vida, mostrando para as futuras gerações que não se abre mão da vida. Nós não podemos morrer antes da morte chegar. Amém? Então, nós precisamos de ousadia para estar deixando essa mensagem para a próxima geração, uma mensagem de força, de alegria, de esperança no Senhor.
Ah, mas Márcia, eu não tenho os meus netos perto e, na verdade, eu tenho conflitos familiares e os meus netos nem ligam para mim, minha família não liga para mim, eu sou uma pessoa solitária, apesar de ser avó, tem tantos anos que eu não vejo os meus netos. Eu quero dizer para você, olha, não fica olhando para essas dificuldades, olhe para as possibilidades de Deus. Eu me lembro de uma senhora que morava aqui na minha vila alguns anos atrás, logo quando eu me mudei para cá, ela já tinha aí quase seus 80 anos. E ela era muito esperta, muito ativa, mas vivia só. Ninguém a visitava, sabe? Eu não via nenhum parente, nenhum filho. E ela dizia que ela tinha netos, mas que há muito tempo havia perdido contato com eles. Mas sabe o que essa senhora fazia? De interessante demais, eu ficava apaixonada quando eu via aquilo. Uma vez por semana, ela fazia uma bandeja enorme, cheia de pastel. E ela chamava toda a criançada da vila para ir comer pastel lá na varanda dela. Então era aquele monte de criança, né? Em vila geralmente tem muitas crianças e aquela criançada, era adolescente que ia junto, todo mundo querendo comer o pastel da saudosa Vavá. E aí eu digo para você, mesmo quando os meninos estavam jogando bola, brincando de pique, ela gritava e ninguém ia, lá vinha ela pelo meio da vila com a bandeja, né, trazendo os pastéis, e aí rapidinho parava a brincadeira e todo mundo vinha em cima da bandeja de pastel que a Vavá fazia para aquelas crianças. Como ela se realizava com uma coisa tão simples, um gesto tão simples. Às vezes a gente fica reclamando de como as coisas são, mas a gente não faz nada para mudar. É tão importante você entender que se você cuidar do teu jardim, as borboletas virão. Isso é tremendo demais. Aleluias. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Você é uma árvore. O Senhor diz que ainda que os galhos, ainda que os ramos, ainda que a árvore morra. Eu não sei como tem sido a tua vida, como você se sente, mas ainda que uma árvore morra, seus galhos, seus ramos, a palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas, aleluias, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus galhos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Recebe essa palavra no teu coração. Ainda há vida na tua vida. O Espírito Santo está em você. Deixe que Ele te mostre as oportunidades que você ainda tem. Você ainda tem uma boca para profetizar, para orar. Você ainda tem mãos para abençoar. Ah, querido, querida, que nesse dia do vovô e da vovó, mesmo que você não tenha seus netos perto de você, você se permita ser essa voz profética que ainda vai abençoar essa nova geração de tantas crianças que nos cercam, tantos adolescentes precisando de amor, de carinho, de uma palavra e, acima de tudo, de um exemplo para onde eles possam olhar e saber, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é vivo. Amém? Que Deus te abençoe e que um dia os teus netos, os teus filhos, teus bisnetos ou aquelas crianças e adolescentes que cruzaram o teu caminho possam se lembrar de você e de mim, que somos aqueles que tombaram em combate, mas que nunca perdemos a oportunidade de lutar. Um beijo no teu coração. Parabéns, vovô. Parabéns, vovó. Deus te abençoe.